Foi, já tá recording. Nossa, queria agradecer muito aí pela oportunidade. Não imaginava que estivesse assim cercada de tanto carinho, de tantas pessoas queridas me assistindo hoje. É muito gratificante nesse momento de pandemia, onde é fácil a gente se envolver com a tristeza, com a monotonia, a gente arranjar um espaço para discutir ciência e estar perto das pessoas que a gente gosta, né? E eu tenho acompanhado os seminários e tem sido muito bom. É como você pertencer a um grupo mesmo estando à distância e partilhar das mesmas ideias, tem sido muito gratificante. Obrigado aí a todos pela iniciativa e por me ter para falar um pouquinho da minha trajetória e das coisas que eu tenho trabalhado. Eu queria que essa apresentação fosse um pouco mais informal, então se a qualquer momento vocês quiserem fazer perguntas ou interromper alguma dúvida, fiquem à vontade para isso. Eu trouxe para vocês mais um pouquinho das coisas que eu venho trabalhando e espero aí fazer jus, é muita responsabilidade, né? A todo o conhecimento que eu fui adquirindo, aí a professora Vera contribuiu muito para a minha formação, o Fábio Roland, que não está aí, e obrigado mais uma vez. Então, hoje eu queria trazer para vocês, eu vou mudar aqui o cursorzinho, um pouquinho sobre como as comunidades planctônicas, elas são importantes para a gente entender funções ecossistêmicas. Então, é uma tentativa de ligar o micro, né, uma escala microscópica, a uma escala de abrangência maior e ecossistêmica. Eu vou trazer um pouquinho sobre a minha formação, alguns alunos aí não me conhecem, a velha guarda, ou guarda intermediária, vamos assim dizer, eu tive o prazer de conhecer. Depois vou falar um pouquinho sobre ambientes aquáticos e as comunidades planctônicas, diversidade funcional, finalizar aí com funções e serviços ecossistêmicos e algumas coisas que eu tenho pensado aí para o futuro, eu tenho trabalhado com os alunos. Antes de mais nada, só dizer aí para quem está na iniciação científica, né, às vezes fica com essa dúvida, que a vida ela é um ciclo, né? Então, em alguns momentos eu fiquei perdida nesse ciclo, achava que estava fora de rota, mas na verdade tudo culminou para que eu chegasse até esse momento e estivesse realizada aí com as coisas que eu venho trabalhando. Então, eu comecei no laboratório de ecologia aquática aqui na UFJF, trabalhando com o professor Fábio Roland, entendendo um pouquinho sobre lagos e limnologia de maneira geral. Na época que eu entrei na iniciação científica, ele aprovou um grande projeto, né, que trabalhava com emissões de gases em reservatórios de hidrelétrica. E aí eu conheci uma equipe muito maior, pude interagir com o pessoal da UFRJ, no Museu Nacional, com a professora Vera Ussar, na UERJ, o professor Marcelo Manzi, que está aí nos prestigiando. Então, foi uma oportunidade incrível, assim, de aprendizado. E, durante a graduação, eu tive o maior interesse em conhecer sobre as comunidades planctônicas, né, os micro-organismos. E, durante a oportunidade que eu tive do doutorado, já tive que mudar um pouquinho, porque o foco dos projetos no laboratório envolviam também a biogeoquímica. Foi então que eu tentei misturar um pouco, tirei um pouquinho o pé da água, caí no sedimento e fui entender os processos que aconteciam lá. E tentar ligar essas duas coisas, né, comunidade e as atividades que essas comunidades desempenham mesmo depois, né, de estarem mortas, sendo degradadas aí no compartimento do sedimento aquático, e ligar isso a processos, né, que acontecem nesses ecossistemas e de repente pensar possibilidades ou saídas para soluções para os problemas que a gente vem encontrando. Eu assisti uma palestra faz um tempo de um professor que trabalha com ecologia comportamental e ele fala assim que a felicidade é onde nosso coração está, né? E às vezes é difícil decidir onde o coração fica. Se do conhecimento de biogeoquímica para poder entender os processos que o plâncton ajuda aí a desempenhar nos ambientes aquáticos. Eles são pequenininhos, né? A gente precisa de o auxílio de um microscópio, precisa de maiores aumentos para poder entender sobre eles, tanto a biodiversidade, a fisiologia, mas quando eles se juntam, eles podem ser vistos do espaço, né? Aqui uma mancha de floração de cianobactéria. Então, existem grupos de pesquisa hoje trabalhando com sensoriamento remoto, bandas, né, dos satélites para poder interpretar qual é o comprimento de onda que está sendo proeminente ali na água, qual a faixa, né, do vermelho, para entender
a dominância desses micro-organismos na água e a sua relação com a biota aquática. Para quem aí não conhece de plâncton, eu vi que tinha uma comunidade bem diversa, né? Pessoas trabalhando com ecologia humana, com coisas mais amplas. Então, plâncton é uma palavra que vem aí do grego, né? Planctos, ou planctos, eu não entendo muito de grego, mas se refere a esse grupo de organismos que vive à deriva, né? Nos ambientes aquáticos, dispersos aí na coluna d'água. Ou seja, que são levados por esses movimentos de massa, pelas correntes. Apesar deles conseguirem mudar o seu posicionamento na coluna d'água, eles não conseguem fazer isso em larga escala, né? Estão sujeitos aí às movimentações dos corpos hídricos. Eles têm uma imensa biodiversidade. Eu conheço muito pouco, eu sei um pouco da biodiversidade límica, mas tem grupos aí estudando a biodiversidade nos oceanos. Teve até um projeto, ficou famoso, que se chama Tara Ocean, né? Que os pesquisadores começaram a utilizar em um navio e fizeram coletas em vários oceanos e usaram as amostras para poder fazer um inventário tanto taxonômico quanto molecular também dessa composição. E eles encontraram, assim, muitas espécies candidatas, muitos micro-organismos que nem nome ainda a gente consegue dar para eles, mas que é uma infinidade de espécies, né, de organismos que compõem essa biodiversidade toda. Uma figurinha que eu gosto de colocar aí nas aulas, que eu mostro para os meus alunos, é que às vezes a gente não precisa ter um ecossistema inteiro, basta a gente pegar uma gotinha de água de uma poça que a gente consegue entender um pouco sobre ecologia. Eu lembro de um seminário, acho que foi o Cláudio, falando de que um aluno trouxe uma amostra de água que ele reconheceu um zooplâncton assim na poça da água, e ele chegou todo feliz e conseguiu isolar e fazer um cultivo do zooplâncton no laboratório. Então, para mostrar que a gente consegue ter vida, né, nesses espaços assim menos improváveis, e que numa pequena gota d'água a gente consegue entender uma infinidade de relações entre os produtores primários, aqui representados pelas diatomáceas, as bactérias, né, como que eles processam a matéria orgânica, que é o carbono, e suas relações entre eles e com outros organismos. Tem uma escala de tamanho, por mais que seja micro, né? Dentro dessa escala micro a gente tem o picoplâncton, aí 1, 2 micrômetros, até menos que isso, nanoplâncton, o microplâncton, que é o que a gente conhece mais, né? E os zooplanctólogos aí conhecem bastante do mesoplâncton. E vários grupos, coloquei aqui alguns, né? Os produtores primários representados pelo fitoplâncton, os consumidores, aí o zooplâncton, bacterioplâncton, virioplâncton, e eu não coloquei aqui os fungos, né? Mas existe uma discussão de que eles também façam parte aí do plâncton. Eles estão nesses ambientes aquáticos e eles estabelecem relações, né, nesses ambientes. Aqui um exemplo de um esqueminha que está lá no livro Fundamentos de Limnologia do professor Chico Esteves, onde a gente tem as relações, né, entre esses organismos, principalmente aqui na zona eufótica. Então, eles são principalmente os fitoplâncton, né, que os produtores primários são limitados por luz, mas o zooplâncton consegue migrar, né, em busca, né, de alimento aqui nas faixas de produção primária, né, do fitoplâncton. Então, existe uma interação muito grande entre esses organismos. E é importante a gente perceber também que não só nessa faixa, né, mas, por exemplo, à medida em que eles morrem e são decompostos, esses recursos são levados para zonas mais profundas. Então, em ambientes marinhos, por exemplo, os dejetos, as partículas, né, os restos da decomposição desses organismos são importantíssimos para a manutenção ali da região bentônica, dos organismos, macro-organismos bentônicos. É uma grande fonte de recursos. Eles são considerados bioindicadores. É fácil a gente perceber, por exemplo, dominâncias de cianobactéria, como eu mostrei para vocês, né? É um indicativo da chegada de nutriente, principalmente nitrogênio e fósforo. Então, a composição dos organismos muda em resposta a essas condições ambientais. E a gente consegue, pela presença deles, dizer um pouco sobre o que está acontecendo ali nas condicionantes químicas, físicas, né, estruturais dos ambientes aquáticos. Aqui só para mostrar o que eu havia comentado antes, né? Eles participam da ciclagem de nutriente, então aqui vários trabalhos mostrando sobre a excreção, os pellets fecais, que vão alimentar comunidades bacterianas aí e vão alimentar outros organismos que não estão só na coluna d'água, mas também na região bentônica.
Então, não só eles, enquanto ativos ou bioativos ou vivos, né, mas também o seu dejeto é importante para poder fazer a manutenção desses ciclos biogeoquímicos e manter, né, teias tróficas muito complexas, como essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu achei esse trabalho interessante, apesar da gente ouvir muito, né, sobre isso, quando a gente coloca em figuras, pelo menos a minha mente funciona muito na parte visual, a gente consegue entender a dimensão da importância desses micro-organismos. A gente sempre fala que eles são elos tróficos, né, são links, e perceber que eles aqui na coluna d'água, eles podem tanto abastecer, né, em termos de nutrientes, condições e recursos, para os organismos que estão nos sedimentos, mas também para a atmosfera. Então, tem uma gama de insetos, de aves que vão se alimentar dos recursos produzidos na coluna d'água. Então, falando em termos de carbono, é um carbono que vai ser exportado do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E existem até trabalhos fazendo esse tipo de modelagem para saber a contribuição do carbono in situ, né, dentro dos ecossistemas aquáticos, que suporta teias tróficas em ambiente terrestre. Então, é muito interessante a gente perceber que a dominância de alguns grupos ou a biodiversidade que é mantida no sistema, ela pode ser estabilizadora aí de ambientes fora do ambiente aquático. Aqui os clássicos trabalhos, né, mostrando essa relação entre dominância, diversidade e os efeitos, né, de top-down e bottom-up, ou seja, os controles descendentes e ascendentes, como que um predador de topo, a presença dele ou a ausência dele pode afetar em cadeia, né, os organismos que estão abaixo dele e vice-versa, né, como que esses produtores primários, né, podem contribuir aí para alternar processos e relações ecológicas que acontecem com os predadores de topo. E aqui uma das coisas que eu explorei no doutorado foi essa relação de como que esses organismos podem contribuir para as emissões de gases de efeito estufa, né? Será que uma mudança na composição aqui na comunidade planctônica pode fazer com que mais carbono seja emitido? Ou eles ajudam a assumir, né, a retirar carbono da atmosfera e acumular esse carbono na sua biomassa e depois levar esse carbono para os sedimentos aquáticos? Então, essa é uma pergunta que ainda não foi totalmente respondida, né? E existem vários grupos de pesquisa tentando medir, fazer esse balanço de carbono com as comunidades aquáticas. Eles, como eu disse para vocês, participam, né, do processo de eutrofização. Aqui é um lago que a gente tem aqui na região de Juiz de Fora. É um laguinho pequenininho, né? Ele faz parte do museu, que se chama Museu Mariano Procópio. O professor Marcelo Manzi orientou estudantes de graduação, mestrado, doutorado, que participaram em vários processos aqui, tentativas de poder mitigar esse processo de eutrofização do lago. Até hoje ele continua verde assim, viu, Marcelo? Tem dias que a luz bate, parece que está até branco, forma uma nata branca de cianobactéria. E esse verdinho aqui que a gente vê é a dominância dessas algas, né, que fazem produção primária e que são aí impulsionadas pela chegada de muito nutriente. E que também a gente ainda não conseguiu resolver de forma eficiente esse problema em vários ambientes aquáticos no mundo. Aqui alguns exemplos, né, das espécies mais comuns. A gente tem muito aqui a Microcistes, tem Dolichospermum também. A gente tem a Cylindrospermopsis, que mudou de nome recentemente, Rapidiopsis, que são alguns dos exemplos que a gente tem com maior frequência nos ambientes aquáticos brasileiros. Enfim, aí a gente entendeu um pouquinho sobre a limnologia, um pouquinho sobre quem são esses micro-organismos, e agora que há um foco aí dessa apresentação, como é que eles têm a ver, como que eles participam dessa diversidade funcional, e o que seria essa diversidade funcional propriamente dita, né? E essa ideia da diversidade funcional surgiu não com os organismos planctônicos, ela já é antiga, ela tem sido muito explorada, principalmente o pessoal que trabalha com botânica, né, com ecossistemas ligados ao ambiente terrestre, composição da vegetação, e eles já estão bem avançados nas discussões e bem aprofundados nos processos para os ambientes terrestres. Mas a principal pergunta é como que essa biodiversidade, como é que o plâncton, ele contribui para o funcionamento desses ecossistemas. Veja que eu não coloquei ecossistema aquático, porque a gente percebe que eles também têm uma relação com o ambiente terrestre de forma direta ou indireta. Bom, vamos esquecer um pouquinho do plâncton e pensar como se fosse qualquer outro organismo, né?
Na natureza a gente tem vários exemplos aí dos livros de ecologia, como é que acontecem os processos que fazem com que as espécies consigam chegar no ambiente e se manter nesse ambiente e manter relações entre elas e entre o ambiente que as cerca. E aí entram em vários paradigmas da ecologia, né? Um deles é a questão desses filtros ambientais. Então, primeiro, as espécies precisam chegar no ambiente, então a dispersão é um limitador, é um tipo de filtro. Uma vez que ela consiga se dispersar e chegar no ambiente, ela precisa ter condições para se manter ali. Então, ela tem que ter condições ambientais, né, que favoreçam a sua permanência naquele ambiente. Então, um novo filtro, mais um filtro e o filtro de interações. Então, por mais que ela tenha conseguido chegar, tem ali as condições necessárias, será que as relações que ela vai ter, que elas vão ter umas com as outras, vão permitir com que ela se estabeleça ali a longo prazo? Então, da mesma forma que a gente percebe isso para macro-organismos, vamos assim dizer, a gente também tem aplicado isso para os organismos planctônicos. Em alguns casos, eu vou mostrar mais para frente, os estudos têm mostrado alguma tendência semelhante, mas alguns padrões que a gente encontra para os macro-organismos não se aplicam para o plâncton de maneira geral. Mas eles também estão sujeitos a esses limitantes, a esses filtros ambientais. Aqui só explicando que já existem trabalhos, muitos, né, inclusive do Brasil, a gente tem produzido bastante com plâncton nas revistas internacionais, muitos trabalhos de metacomunidade, comparando com teoria neutra da biodiversidade, teoria de coexistência das espécies, biogeografia, pessoas trabalhando também com as bactérias, né, trazendo mais um aporte de conceitos aí evolutivos. Então, muito tem sido produzido também para o plâncton, como a gente conhece para os organismos modelos, macro-organismos, para a ecologia. Uma das coisas que tem sido comentadas ultimamente com a ajuda da diversidade funcional é sobre essas regras de montagem, né, de estabelecimento das comunidades no ambiente. Então, como será que essas espécies se estabelecem ao longo dos processos evolutivos, das sucessões ecológicas? Será que a existência de uma espécie no local ela favorece a chegada de um outro grupo com funções parecidas ou com funções diferentes, né? A gente entra no conceito de nicho ecológico, né, de tamanho do nicho ecológico. Então, são coisas bem complexas que a gente ainda não conseguiu elucidar para o plâncton de maneira geral, mas que é de interesse de muitos grupos de pesquisa sobre como essas comunidades são mantidas e se existe uma regra para poder manter as relações ecológicas e o funcionamento dos ecossistemas. E como é que a gente mede isso, né? Bom, a gente aprende aí nas disciplinas de ecologia de maneira geral. Uma pergunta que os professores sempre fazem, né? Qual que é a importância de uma espécie? Será que se a gente tiver a perda de algumas dessas espécies, a gente vai continuar mantendo o ecossistema funcionando? Ou será que elas são imprescindíveis? Tem perguntas também de como a gente vai trabalhar de forma mais prática, principalmente quando a gente tenta discutir ecologia com pessoas que não são da área das ciências biológicas, da engenharia, por exemplo. Eu lembro de uma vez que eu estava debatendo com os alunos lá na engenharia ambiental sobre EIA-RIMA, e aí eles levantaram a questão, biólogos sempre criam caso, né, por causa de uma ou outra espécie. Qual que é a importância de uma espécie para um empreendimento, né? Olha o tamanho do empreendimento aí por causa de uma alguinha que tem lá no lago, no reservatório, não vai poder construir um empreendimento. Então, de certa forma, chega a ser difícil, né, para a gente conversar com essas pessoas e tentar mostrar que todas as espécies são importantes, né, e que às vezes aquela pequenininha espécie pode não ser diretamente responsável pela manutenção daquele ecossistema ou da biodiversidade, mas indiretamente ela cria condições para outras existirem, que é o que a gente chama lá de efeito portfólio, né. E como é que a gente media isso até bem pouco tempo? Então, aqui eu trago um exemplo bem basiquinho para ver se eu consigo explicar para vocês. Bom, imagine que a gente tem dois fragmentos, né? Um fragmento de área aqui 1, fragmento 2. Nesse fragmento 1 a gente tem duas espécies e no fragmento 2 também duas espécies. Se a gente fosse avaliar com base na riqueza de espécies, a gente tenderia a acreditar que esses ambientes, que esses dois fragmentos são iguais ou muito parecidos, né? Então, as métricas que a gente tinha de riqueza de espécies, de número de indivíduos por espécie, né, a equidade, os índices que a gente utilizava, eles tinham esse viés, né,
ligado à identidade das espécies, né, aos táxons, ao número de táxons, a como a gente identificava aquelas espécies. Mas pode ser que quando a gente olha por detrás desses pontinhos, no fragmento 1 a gente tem aí 2 espécies de aves, comuns aqui, né, em Minas Gerais, aqui o canarinho belga, o Joãozinho de Barro, e aqui a gente tem outras 2 espécies. Mais um exemplo aqui de Minas, não sei se vocês já conhecem jacu ou jacutinga, né? O famoso café de jacu, a gente pode conversar disso depois. E um predador de topo. Ou seja, apesar de a gente ter uma riqueza de espécies muito semelhante nos 2 fragmentos, elas têm relações ecológicas, importâncias ecológicas, fazem links ecológicos muito diferentes, né? Será que se a espécie que estiver faltando for essa aqui, ela vai ser menos importante do que esse predador de topo? Ou será que os links que essas espécies estabelecem entre si também são importantes para a manutenção do equilíbrio, né? Então, na verdade, a gente precisou recorrer a outras medidas. Além da identidade das espécies, a gente precisava incorporar informações sobre as relações que elas tinham entre si e as funções, né? Como que elas desempenhavam funções nos ecossistemas. E aí que surgiu um pouco da ideia da diversidade funcional. Eu vou fazer um paralelo aqui, porque às vezes eu falo diversidade funcional, os alunos ficam fazendo careta e não entendem bem, porque o termo é um pouco complicado. Eu roubei essa figura aqui do professor Rogério, né, de Goiás, e eu gosto muito dela para poder começar sobre esse assunto. Imagina aí na casa de vocês, vocês devem ter muitos copos, né? Pelo menos na minha é assim, bem diverso. A gente tem copo de plástico, tem aquele copo de requeijão, o copo da massa de tomate. Tem pessoas mais chiques, né, que vão ter um copo para cada cerveja ou uma taça especial para cada tipo de vinho. Tem as pessoas que gostam de trazer os copinhos da balada e cada dia usar um copinho diferente. Mas o que todos eles têm em comum é que todos servem para a mesma função, né, que é conter aí o líquido que a gente vai levar até a boca e vai consumir. Então, apesar de eles terem composições diferentes, tamanhos, estruturas, formas, cores diferentes, todos eles são utilizados para a mesma finalidade. Então, na ideia de diversidade funcional, é a gente usar essas características ou essas funcionalidades em comum que as espécies possuem para poder entender um pouco mais sobre a importância ecológica delas e como elas mantêm funções ecossistêmicas. Essa ideia de diversidade funcional, gente, não é uma coisa recente, não, né? Então, a gente tem registros aí da Grécia Antiga, mais uma vez a Grécia, né? E a gente tem uma contribuição nos trabalhos que foram deixados desde essa época, né? 287 a.C. é um exemplo de Teofrasto, onde ele tentou fazer uma sistematização dos tipos de árvore de acordo com a densidade do tronco, de acordo com a sua altura. Então, como se fosse resumir, né, formando grupos para poder entender um pouco mais sobre a biodiversidade. Para a ecologia, a gente tem exemplos clássicos, né, como aqui o de Charles Elton, de 1927, que é um clássico para a ecologia, que a gente separa os organismos, né, de acordo com a forma como eles utilizam os recursos, né? Então, os produtores primários, consumidores primários, secundários, terciários, predadores de topo. Então, essa ideia de juntar para poder entender melhor os processos não é nova. O que tem sido novo atualmente é a abordagem que a gente tem dado e as ferramentas que hoje a gente tem mais modernas para poder medir a importância desses grupos para a ecologia. Os trabalhos mais recentes, né, as definições que a gente tem para a diversidade funcional, é basicamente olhar para essas características, né, que a gente chama de traços funcionais ou atributos funcionais. Então, a gente olha aqui para o valor ou a abundância desses organismos, ou seja, o clássico que a gente já fazia com a taxonomia, para a composição desses organismos, né, dessas espécies, mas o foco principal é a característica que as une, né? O que essas características, quando a gente pega espécies de diferentes identidades e a gente reúne elas por essas características que vão influenciar a comunidade, né, e o funcionamento do ecossistema. Então, o mais importante é entender o que seriam esses traits, né, ou traços, ou atributos, são vários sinônimos aí para a mesma coisa. E essas características são, então, expressões fenotípicas, né? São observáveis, podem ser medidas, e elas são ali traduções das performances desses organismos. Eu estava lendo um trabalho que o pessoal tem trazido essa informação e tem tido muito sucesso, principalmente para bactérias, né?
que às vezes eles têm um desenvolvimento maior para entender de biologia molecular, e a discussão agora tem sido sobre a expressão gênica. Eles queriam medir a diversidade funcional com base na presença dos genes, ou seja, vai lá, pega na natureza uma amostra, muitas espécies, né, de bactérias a gente nem conhece, elas apenas são candidatas, ou óculos, né? A gente faz a avaliação e depois tenta trazer de todo esse composto, vamos assim dizer, de espécies ali que a gente desconhece, ver o que elas têm em comum em termos de funções ou de características que expressam funções na natureza a partir de um gene. Só que uma coisa interessante é que o fato dessas espécies terem um gene para expressar um fenótipo não necessariamente significa que elas vão expressar na natureza, né? Então, existem ainda esses limitantes que a gente tenta trazer a tecnologia da molecular para poder avançar um pouco mais para os micro-organismos, mas a gente ainda continua um pouco, pelo menos para o fitoplâncton e para o zooplâncton, associado às questões de taxonomia, de morfologia tradicionais. Então, nós estamos num período aí de transição. A gente tem medido essas performances com base nas coisas que a gente consegue observar lá no microscópio, consegue medir, ou consegue entender um pouco sobre a fisiologia das espécies e trazer isso para as nossas matrizes de dados. Então, a gente cruza informações sobre espécies, as características que elas têm, e aí a gente sumariza essas características por traços que elas têm em comum e associa isso a condições ambientais. Essa aqui é uma das definições que a gente usa bastante, né, em ecologia funcional. Então, seriam como escolher, né, essas características, esses traços. É ainda um impasse, porque escolher muitos traços faz com que a nossa análise fique um pouco redundante, né? Porque a chance de muitas espécies terem pelo menos um ou outro traço em comum é grande. Mas se a gente escolhe poucos traços, a gente acaba perdendo informação. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Uma parcimônia ali entre não ter muita informação redundante, mas também não deixar de fora informações triviais. E aí, esse artigo fala um pouco sobre isso e fala que a escolha deve ser ligada a esses traços que têm a ver com o fitness, né, dos organismos, com o que está relacionado ao seu crescimento, à sua reprodução, à sua sobrevivência, que seriam as características mais essenciais para a permanência desses organismos na natureza e as relações que eles estabelecem com o ambiente. Eu trago aqui um exemplo que eu uso nas aulas. Professora Vera, aí me perdoe se eu falar alguma coisa errada, eu fico até constrangida. Mas fala um pouquinho sobre a performance das espécies, né? São dois grupos, a gente tem aqui um grupo das diatomáceas, e aqui um grupo dos mixotróficos, né, das euglenas. E se a gente pensar bem como é que esses organismos exploram os recursos, né? Apesar de estarem limitados ali também pela luz, então as diatomáceas, por essa aqui, né, por ter essa forma estereonela, né, ter essa dimensão corporal, ela consegue, de certa forma, realocar a energia para poder se posicionar na coluna d'água de forma a absorver mais energia luminosa para poder fazer a fotossíntese, enquanto que a gente tem esses organismos aqui, os mixotróficos, que conseguem se locomover de forma mais ágil. Além disso, um outro fato importante é que esses aqui da direita, eles não são só utilizadores, vamos assim dizer, da energia luminosa. Eles também podem obter energia por meio de detritos orgânicos, né, por meio do consumo de bactérias, por exemplo. Então, os mixotróficos, eles têm uma outra fonte de recursos, que na ausência de luz, lembrando aí do trabalho que a Patrícia apresentou alguns dias atrás, falando sobre o efeito da turbidez, eles seriam aqueles que poderiam ser selecionados, né, diante de um distúrbio ambiental onde a luz passa a ser limitante, esses organismos poderiam ter condições de sobreviver, de se reproduzir, portanto, de deixar mais descendentes férteis e poder se dar bem, vamos assim dizer, né, ou se sair melhor nas condições de baixa luminosidade. Então, são estratégias que a gente consegue delimitar mesmo em organismos que pertencem ao mesmo grupo trófico, né? Agora, uma figurinha que vai agradar os zooplanctólogos, quando a gente pensa, né, em termos de história de vida, de como que esses organismos absorvem os recursos e interagem entre si, a gente consegue entender um pouco sobre essas relações com as funções ecossistêmicas. Vou tomar uma aguinha aqui, viu, gente? Então, na direita,
A gente tem aí os cladóceros, né? E à esquerda aqui um exemplo de copépodo. Então, pensando na forma como esses animais adquirem os nutrientes, como é a captação de recursos na natureza? Será que se eu tivesse um ambiente com dominância, por exemplo, de cladóceros e por um distúrbio ambiental, a gente tivesse uma mudança da composição com a dominância agora de copépodos, as funções ecossistêmicas seriam mantidas? Será que os mesmos processos que antes eram mantidos por espécies desse grupo poderiam ser mantidas quando a gente substitui por outro grupo com estratégias de vida, com ciclo de vida diferente, com formas de captar o recurso diferente? Então, essa é uma das perguntas que tem surgido quando a gente usa a diversidade funcional para poder fazer ligações entre as mudanças das comunidades com as mudanças dos ecossistemas. Aqui um exemplo, né, da diversidade de traços. A gente pode, por exemplo, aqui com relação ao fitoplâncton, caracterizar quanto à presença de carapaça de sílica ou a capacidade daquela alga de produzir algum tipo de toxina ou a sua forma estrutural que vai poder inviabilizar ou dificultar a sua predação por um herbívoro, o seu tamanho, a forma como ela consegue captar energia luminosa, se ela pode fazer algum tipo de captação de recurso que não seja via produção primária. Então, a gente consegue pegar toda essa infinidade, né, de formas, de possibilidades e agrupar com base nessas características que a gente chama de traços funcionais. A partir do momento que a gente tem essas características bem delimitadas, a gente consegue imaginar sua relação com o ambiente aquático, a gente pode fazer extrapolações para diversos níveis de observação. Normalmente, quando a gente faz as medidas, né, dos organismos, e isso é uma coisa que vem sendo discutida na literatura, a gente faz em nível individual. Ou seja, a gente vai medir vários organismos da mesma espécie, né, uma população, nós vamos medir aquelas características lá. Mas existem trabalhos mostrando que, às vezes, as respostas de uma comunidade expressam melhor os processos que estão acontecendo aí em nível ecossistêmico. Mas, de maneira tradicional, o que a gente tem feito, por mais que a gente trabalhe depois com aproximações em nível de comunidade, é fazer as medidas em nível individual. E a partir dessas medidas, a gente conseguir trazer respostas em nível de população, de comunidade e de ecossistema. E, normalmente, para poder fazer essas extrapolações em diferentes níveis de observação aí da ecologia, é importante escolher esses traços, essas características como tamanho, tempo de geração, comportamento, né, excreção, que a gente consegue transformar isso em taxas e a gente consegue estimar isso, fazer um upscaling, né, para uma estratégia num nível de observação maior. Além disso, uma das coisas que a gente vem discutindo bastante na ecologia, na diversidade funcional, é essa relação entre como que as espécies vão indicar essas mudanças ambientais e como que elas vão trazer efeitos em nível ecossistêmico. A gente chama isso de grupos, né? Grupos de resposta e grupos de efeito, ou traços de resposta e traços de efeito. Então, os traços de resposta seriam aqueles que a gente consegue observar quando acontece uma mudança ambiental, a gente percebe que a composição das espécies, que a diversidade muda, ou o número de indivíduos por determinado traço funcional muda, a composição vai mudar em resposta a um distúrbio ambiental. Lá no caso da Patrícia, por exemplo, falando sobre os rejeitos, né? Quando o rejeito chega na água, muda ali a turbidez, diminui a penetração da luz na coluna d'água, o que será que vai acontecer em nível de comunidade? Quais são as espécies que vão ser beneficiadas com aquela condição de menos luz e quais são aquelas que vão ser vão perder em expressão ali naquela comunidade? Então, essa mudança na composição vai trazer uma resposta de um processo, ou de um efeito, ou de um evento ambiental qualquer. E o grupo de efeito? Uma vez que mude, né, em resposta a uma mudança ambiental, o que essa mudança vai trazer para o funcionamento do ecossistema? Já fazendo aqui um spoiler, né, mais para frente eu vou falar do trabalho da Patrícia. Mas o que a gente viu é que mesmo quando a gente variou a concentração, a quantidade de rejeito e os níveis de turbidez na água, houve uma mudança na composição das espécies, mas a produção primária foi mantida.
Ou seja, independente do distúrbio ali da quantidade de luz disponível e de material de suspensão, a produção primária foi mantida, mas quem estava mantendo a produção primária é que mudou. E aí a gente teve uma alternância de clorofícias para os mixotróficos, né? Principalmente ali o que a gente chama de algas marrons. Ou seja, será que nutricionalmente, para os próximos níveis tróficos, mesmo que seja mantida a produção primária, esse seja um recurso importante? Será que o carbono que está contido ali vai conseguir ser passado, né, para os próximos níveis tróficos? Quais serão as implicações para essa mudança na composição, em termos de conteúdo nutricional, de fisiologia daquelas espécies, de relações que elas têm ali com as outras espécies na teia alimentar? Então, isso seria aqui, no caso, um efeito que vai causar no ecossistema. Mais um exemplo que a gente tem tido na natureza, por exemplo, as florações de cianobactéria. Então, elas podem, a composição das algas ali podem mudar de acordo com uma mudança ambiental. Então, está chegando mais fósforo, mais nitrogênio, as condições ambientais estão se tornando favoráveis, a gente tem um boom de cianobactérias. Mas quais seriam os efeitos, né, dessa dominância de cianobactérias no ambiente aquático, para poder manter aí, por exemplo, a ciclagem de nutrientes, isso sem falar nos serviços ecossistêmicos, né? Então, será que, por mais que a gente mantenha a produção primária, a gente consegue manter as outras funções? Então, essa é uma questão que a gente vem discutindo bastante. Quando a gente fala de traços de efeito, a gente se remete aí ao conceito de nicho ecológico, né, do Charles Elton, lá de 1927, que eu falei para vocês. Isso tem muito a ver com esse papel dos organismos a partir das habilidades que eles têm de influenciar os processos ecológicos. E os traços de resposta seriam medir essas habilidades de forma a que eles respondam ou suportem as mudanças nas condições ambientais. Mas isso gera aí, como eu comentei agora há pouco, ainda mais discussão, porque o fato de um organismo apresentar uma determinada característica, ou a gente conseguir medir aquela característica, por exemplo, para bactérias, ou para cianobactérias mesmo, que é um exemplo comum que a gente utiliza, o fato de a gente ter uma espécie ali que pode produzir cianotoxina, não necessariamente ela está produzindo cianotoxina naquele momento. Então, como que a gente vai ponderar isso? A questão lá do nicho fundamental versus o nicho realizado. Ela pode produzir, mas não necessariamente ela está produzindo cianotoxina. Então, às vezes, a gente precisa ter um aprofundamento maior nessas características para não ponderar elas demais ou a fazer extrapolações que não representam aí a realidade. E um exemplo dos genes também. Então, se a gente vai medir grupos bacterianos por meio dessa composição molecular, o fato de ter aquele gene não significa que aquele gene está sendo expresso, né? E que aquela característica está sendo realmente expressa na natureza. E aí que estamos aí conversando, né? A diversidade funcional com a diversidade filogenética e tentando trazer essas metodologias aí da molecular para poder ter respostas em nível mais amplo, né? E de forma mais rápida. A gente pode medir diversidade funcional de várias formas. Aqui alguns exemplos dos índices mais famosos. A ideia geral é que a gente construa um espaço multidimensional, é como se fosse um presente que a gente consegue envelopar, né? E nesse presente, nesse volume todo ocupado por esse pacote, a gente vai ter características das espécies, que seriam esses traços, nesse hipervolume. Quanto maior for esse embrulho, esse hipervolume, maior seria a nossa riqueza funcional, por exemplo. Quanto mais pequenininho for o nosso embrulho, menor seria a nossa riqueza funcional. E aí existem outras métricas que medem como que essas características dentro do embrulho estão dispersas, se estão mais próximas do centro, se estão nos vértices do embrulho. Então, são medidas de distância com base naqueles traços que a gente selecionou para poder falar um pouco mais sobre as relações ambientais. Então, tem vários índices, esse aqui é o de riqueza funcional que eu falei para vocês, tem de divergência, e existem várias ferramentas, tem muitas pessoas trabalhando para melhorar essas ferramentas para a gente conseguir imaginar ou conseguir colocar no papel algo que é multidimensional. Aqui é um trabalhinho, quando eu comecei a trabalhar com diversidade funcional, são dados que surgiram do meu mestrado, alguns deles lá do Lago Batata. Foi uma oportunidade que surgiu em parceria com o professor Vinícius Farjalo. Eu estava lá tentando ter uma ideia de o que eu ia fazer no meu mestrado, as coisas não estavam indo bem. Falei, Simone, faz aqui a avaliação do fitoplâncton.
E aí eu corri atrás da minha mentora também, professora Vera. Professora, me ajuda aqui, vamos identificar essa questão dos lagos. Ela topou, o Fábio topou e surgiu esse trabalho bonito. Então aqui a gente fez, naquela época ainda tinha muitos questionamentos, né, sobre o quanto que a diversidade funcional traria de vantagem sobre a forma como a gente avaliava taxonomicamente. Existia até uma certa rejeição. Eu lembro que eu fui no congresso de limnologia e estava numa plenária, assim, houve uma apresentação de um trabalho, um pesquisador levantou a mão e falou assim, mas isso, você não pode fazer isso, você vai acabar com o papel do taxonomista. O que o taxonomista vai fazer? Isso está tudo errado, você não pode simplificar uma coisa assim. E tinha um certo desconforto, as pessoas não entendiam muito bem do que se tratava. E hoje a gente percebe que não são coisas exclusivas, né? A gente precisa muito da taxonomia, precisa muito conhecer sobre a biologia, o ciclo de vida das espécies, para poder fazer uma boa interpretação da diversidade funcional. Então, aqui a gente fez a avaliação dos traços da comunidade e a gente queria saber sobre como que a riqueza taxonômica respondia às mudanças que aconteciam no período de águas altas e águas baixas e depois fazer essa comparação com a riqueza funcional. E o que nós percebemos foi que quando olhamos aqui, né, águas baixas e águas altas, houve uma separação das comunidades, só olhando para a identidade das espécies daquelas comunidades naqueles lagos. Cada letrinha aqui representa um lago. E aí, quando a gente foi fazer essa avaliação com a riqueza funcional, nós percebemos aqui que houve uma certa redundância, né? Onde esses envelopes aqui sobrepõem um ao outro, significa que funcionalmente, por mais que a gente tenha uma composição, né, que é comum, mas que também pode ser aqui exclusiva de cada período, existe uma redundância funcional, existe um grupo de espécies que estão ali desempenhando funções semelhantes, tanto no período de águas altas como no período de águas baixas. Então, quando a gente olha só para a identidade das espécies, a gente não percebe essa relação de como o sistema está funcionando. Elas estão ali garantindo que tudo funcione, mesmo que a gente mude a hidrografia, as características do sistema. Aqui é um trabalho que surgiu até com o professor Marcelo também, que foi o orientador, um dos orientadores da Yolanda, que eu tive a oportunidade de orientar com o professor Bozelli. Então, esse trabalho aqui foi da iniciação científica, né, do TCC da Yolanda. Naquele laguinho lá que tinha dominância de cianobactérias, o que a gente percebeu foi que, com o aumento aqui da contribuição do biovolume das cianobactérias, havia um aumento da dispersão, né, desses traços, ou seja, de certa forma, grosso modo, para facilitar aqui a explicação, a gente tinha um ganho em termos de diversidade funcional, mas chegou um momento em que esse ganho não foi mais percebido. Então, houve queda, houve uma perda de funcionamento das características ali da comunidade. Isso a gente percebeu porque houve uma grande dominância, a um certo ponto, dos rotíferos. Ou seja, antes uma comunidade que tinha a presença de muitos cladóceros ser totalmente alternada para a presença de rotíferos, então tinha alimento de certa forma foi ali, o recurso foi sendo absorvido pelos organismos, né, conseguiu ser incorporado na sua biomassa, na sua diversidade, mas chegou um momento em que aquilo se tornou demais, né, e acabou sendo um impedimento para a composição funcional daquela comunidade. E aí a gente vê uma queda das características funcionais, principalmente por causa da dominância aqui dos rotíferos. Aqui é um trabalho que saiu recentemente, né, do grupo lá da professora Lúcia, né, do Leonardo, que foi estudante dela, da professora Vera e do Marcelo também, falando sobre essas dinâmicas, mas numa escala muito maior de reservatório, né, onde a gente tem uma heterogeneidade ambiental muito grande. Hoje a gente já conhece um pouquinho e sabe, por exemplo, que os braços, né, dos reservatórios têm características muito diferentes do que o corpo principal, os efluentes, afluentes, os tributários, eles contribuem muito para essa diversidade. Então, é um ambiente muito heterogêneo, é muita heterogeneidade numa escala ali, vamos assim dizer, em termos de paisagem, né, reduzida. E aqui foi utilizada uma outra abordagem. Ao invés da gente trabalhar os traços e a composição desses traços, a gente trabalhou com grupos funcionais. Então, esses grupos a gente criou como se fossem caixinhas, né? Então, se apresenta determinada característica, eu vou colocar nessa caixinha. Eu gosto de dar o exemplo da feira. Quando a gente vai à feira e se a gente pudesse comprar frutas e fazer a seleção dessas frutas com base na cor, vamos supor, vamos pegar lá uma manga.
ou uma banana, uma laranja. Ah, tudo que é verde eu vou colocar nessa caixa, tudo que é amarelo vou colocar nessa caixa, tudo que é laranja eu vou colocar nessa outra caixa. Então a gente vai selecionando pelas cores. Mas vai chegar um momento em que a gente vai ter uma fruta que ela é meio verde, meio laranja e meio amarela. E aí, em qual caixa que a gente coloca? Então, todas essas métricas, tanto a contínua quanto essa aqui, por grupos funcionais, elas têm vieses, né? Elas têm prós e contras. Essa aqui, uma das características dela é a gente não poder fazer essa distinção mais refinada. Mas como a gente está trabalhando com um nível de complexidade muito maior, de um ambiente muito heterogêneo, essa tem sido a abordagem mais indicada, porque ela consegue sintetizar ali as variações ambientais e as respostas da comunidade num primeiro momento. Então, aqui foram encontrados, né, esses 7 grupos, que são os tradicionais aí para o fitoplâncton, de acordo com a classificação de Crook, né, 2010, onde a gente coloca essas espécies de acordo com essas características, está aqui a descrição dessas características das espécies. E a gente pôde comparar esses 2 reservatórios, que apesar de terem dinâmicas muito diferenciadas em termos de hidrologia, de processos, de composição aí dos braços, né, estruturalmente eles são muito complexos, a gente conseguiu encontrar algumas similaridades dos grupos funcionais. Ou seja, são padrões que foram se repetindo e às vezes encontrar padrão para reservatório não é uma coisa muito simples, né? Principalmente em reservatórios dinâmicos como o de hidrelétrica. E aqui mais alguns exemplos, já estou quase chegando aqui no limite que o pessoal falou de apresentação, mas vamos lá. Esse é um trabalho também que eu li recentemente, né, do grupo do pessoal aí do Rio, da Rayane, né, do Setúbal e colaboradores aí 2020, onde foi feita uma experimentação e testando o efeito da salinidade, né, e como que a diversidade de comunidades que tinham, de certa forma, né, que foram manipuladas, uma alta diversidade funcional e uma baixa diversidade funcional, como esses grupos respondiam a esse estresse da salinidade. E foi percebido que ambos conseguiram responder, né? A produção do sistema foi mantida, a produção secundária, a biomassa dos organismos zooplanctônicos, mas que aqueles que tinham uma diversidade funcional menor, eles ficaram ali mais sensibilizados, ou seja, foi uma resposta menor. E aí a gente traz a ideia de que pode ser que a gente mantenha as funções ecossistêmicas mesmo quando a gente tem uma diversidade mais baixa. Mas a gente entra na questão da resiliência do sistema, né? E da plasticidade desse sistema de responder a essas mudanças. Então, ok, a gente consegue manter produtividade? Pode manter, mas caso tenha um segundo estresse ambiental, ou esse estresse seja prolongado, até quando essas comunidades com baixa diversidade funcional vão ser capazes de suportar esses eventos? Então, aqui a gente percebe, aqui é sem o efeito da salinidade, aqui com o efeito da salinidade. Os pretinhos aqui são com alta diversidade funcional e essas bolinhas clarinhas são com baixa diversidade funcional. Então, o padrão é muito parecido ao longo do tempo, mas quando a gente tem o efeito estressor aqui da salinidade, a gente percebe que aquelas comunidades com uma maior diversidade funcional conseguem responder melhor e conseguem manter essas funções de forma mais estável. Então, esse é um ponto crucial que a gente tem conseguido alcançar agora com os estudos de diversidade funcional. Então, como que essas espécies, né, vão responder às alterações e como elas vão influenciar esses ecossistemas? Já estou acabando, viu, gente? Vou trazer um exemplo aqui de macroescala, talvez fique mais fácil. Vamos imaginar aí uma comunidade de abelhas no Cerrado brasileiro. Então, a gente tem uma diversidade de abelhas nesse ambiente. E aí, com a intensificação da agricultura, houve o uso aí de agrotóxicos, a gente tem visto isso, que tem encontrado até agrotóxicos no mel, em várias outras produtos vindo, né, das abelhas. A gente sabe que isso é uma coisa que vem acontecendo de forma recorrente e que nem a nossa legislação a gente não tem sido capaz de controlar. Mas vamos supor que isso seja mantido por um longo tempo e que a gente tenha espécies que sejam resistentes a esse efeito dos agrotóxicos. Então, de certa forma, vai acontecer uma seleção de espécies, mas a função de algumas funções, né, que esses grupos de desempenho vão ser mantidas. Então, tem a comunidade de abelhas, vai ter o agrotóxico, mas algumas espécies vão resistir. Mas a pergunta que fica é, será que essas espécies que vão resistir vão ser capazes de manter aquelas funções, aqueles serviços ambientais, já chego nos serviços,
que eram mantidos quando a comunidade era mais rica? Ou seja, será que as espécies que polinizavam essas espécies de plantas, né, ou outras culturas, essas funções vão conseguir ser mantidas pelas espécies que restarem? Então, a gente sabe que pode ser mantida a função, mas até que ponto e quais funções são mantidas, a gente não sabe. Então, a gente sempre tem um alvo, uma função, mas e as outras, né? Quando a gente considera, por exemplo, aqui a polinização. Às vezes a produção de mel pode ser mantida, mas a polinização de uma diversidade de plantas pode não acontecer. Então, essas relações que a gente tem para os macro-organismos, a gente também tem para o plâncton. E não são relações muito simples. A gente vê aí o avanço, né, as pessoas que trabalham com teias tróficas, esses links são complexos. E essas interações são complexas. A gente ainda entende pouco sobre essas interações. Portanto, não é vantagem nenhuma a gente perder espécie e perder funções ambientais. A gente não sabe quais são os impactos fora do ambiente aquático, por exemplo, do ambiente terrestre, né? E quando houver conexão entre ambientes aquáticos, às vezes a gente pode ter um que vai funcionar ali como fonte, o outro vai funcionar como dreno. A gente pode perder essa ligação, a gente pode perder essa relação em nível de ecossistema. Essas funções, né? Agora entrando mais exatamente na característica de funções, mas num nível mais amplo. A gente tem uns trabalhos recentes. Esse aqui é um trabalho clássico do Cardinale de 2012, onde a gente percebe que foi uma primeira tentativa de tentar transformar numa linguagem mais simples para um tomador de decisão a importância da diversidade biológica. E na época eles usaram a diversidade funcional como uma forma de chegar até essas pessoas, né? Não olhando para a identidade das espécies, mas para a importância que elas têm para a manutenção de algumas funções e serviços ambientais. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem o aumento, né, da diversidade biológica com o tempo, e aqui um aumento das funções ecossistêmicas. Essa linha vermelha aqui está representando essa relação. Só que uma coisa que foi percebida com os trabalhos de síntese é que essa relação ela não é linear, né? Ela não vai crescendo indefinidamente. Vai chegar um momento em que essa relação vai se estagnar, vai formar um platô. E esse platô representa exatamente a redundância funcional, ou seja, a gente aumenta a diversidade biológica, mas a gente não ganha funções ecossistêmicas linearmente. Algumas espécies que vão ser acrescidas aqui vão estar desempenhando funções semelhantes. Mas isso é muito importante, porque são essas espécies que vão garantir ali a estabilidade dos ecossistemas. E aí vem a questão da substituição das espécies, né? E isso é importante para a gente entender isso. Será que se a gente substituir espécies, funções-chave serão mantidas? E quais funções serão mantidas, né? E será que são as essenciais ou todas são essenciais? A gente tem que pensar nisso num momento em que a gente está vivendo um cenário de muitas mudanças. Mudanças causadas por ações antrópicas, mudanças ambientais, ou seja, a gente tem modificado muito a paisagem e a gente percebe que essas flutuações da diversidade elas são naturais, mas até que ponto essas substituições vão ser favoráveis ou vão trazer muitos problemas futuros para a gente em termos de biodiversidade e de relações ecológicas. Aqui eu trouxe aqui umas perguntas, né? Um dia a gente estava sentado conversando, eu, a Yolanda, alguns alunos, vamos fazer um rabisco aqui de algumas funções importantes para a gente começar os trabalhos. Aí a gente citou produção primária, a biomassa, né, para os próximos níveis, a ciclagem de nutrientes, os ciclos biogeoquímicos, a respiração, que são os mais comuns que a gente consegue perceber aí nos estudos de ecologia e de biologia das espécies. Como será que essas funções vão ser mantidas, né, na medida em que a gente muda a composição das espécies? Aí o trabalho da Patrícia, que eu falei para vocês, que houve uma grande mudança, né, da dominância de algas verdes para a dominância de mixotróficos. A produção primária foi mantida, mas a composição mudou drasticamente. E aí, será que a gente vai... Quais seriam as consequências para os próximos níveis tróficos? Será que experimentalmente a gente consegue ver isso? Será que o zooplâncton vai consumir essas algas como consumia as algas verdes? Será que nutricionalmente essas algas vão trazer os mesmos benefícios que as algas verdes trariam? Será que fisiologicamente elas se comportam ou têm relações ecológicas semelhantes? Então, são muitas perguntas que a gente ainda não consegue responder. E aqui é o exemplo também da substituição lá dos cladóceros pelos rotíferos, como eu mostrei para vocês. Quais são as consequências? A gente não continuou
a fazer essa investigação para saber os próximos passos. Aqui um outro trabalho de uma aluna minha de mestrado agora, né, a Natália. Ela vem estudando esses reservatórios em cascata, então são 3 pequenos reservatórios, Montserrat, Montante e Santa Fé, que ficam aqui na bacia do Paraibuna. E nesse estudo, né, que é o monitoramento que a gente tem no laboratório, a gente percebeu uma grande mudança de composição. Então, aqui só tem uma parte dos dados, esse amarelinho aqui representa o grupo das diatomáceas, né, das bacilariophyceas. Depois houve uma dominância de algas verdes, e esse azulzinho aqui são as cianobactérias. No cenário aqui, no próximo cenário que a gente tem de dados, a gente já percebe essa dominância de cianobactérias. Ou seja, uma flutuação muito grande e dominância desses grupos. Isso a gente já sempre soube para a taxonomia, para os inventários que a gente tem, para o monitoramento que a gente tem nos ambientes aquáticos. Mas o que a gente tem tentado fazer agora é medir qual que é a consequência da degradação, por exemplo, dessas algas. Depois que forma essa grande biomassa, o que acontece com essas algas? Elas vão ser totalmente consumidas? Elas vão para o sedimento? No sedimento elas vão ser degradadas da mesma forma? Quais são os compostos que são gerados a partir dessa degradação? Então, a gente vai olhar um pouquinho mais sobre essas implicações em termos de carbono, de composição química desses grupos, quando a gente olha um pouco para o destino, né, para a degradação desses organismos. E foi isso que eu aprendi um pouco quando eu fui fazer uma parte do meu pós-doc lá na Holanda e na Suécia também, um pessoal que trabalha com emissão de gases de efeito estufa. Então, eu fiz um experimento simples, colocando aqui diferentes grupos de fitoplâncton, só o fitoplâncton mais água, fitoplâncton e sedimento, e aí a gente fez uma avaliação da quantidade de carbono que estava dentro de cada um desses frasquinhos, então todos tinham o mesmo conteúdo de carbono, e a gente testou como é que acontecia a degradação, né, dessas fontes de matéria orgânica. Alga verde a gente usou monorrafídeo, usou cenedésmos, e para cianobactéria a gente usou microcistes. E o que a gente percebeu, esse aqui é uma parte dos dados, a gente conseguiu monitorar quase um pouco mais de um ano dessas incubações, é que quando a gente tem a degradação das cianobactérias, que é esse verdinho aqui, azul ciano, vamos assim dizer, então aqui cianobactéria, alga verde, aqui misturas, né, com sedimento. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a cianobactéria, quando ela se decompõe, ela produz muito mais metano, ela produz muito mais carbono, que pode ser emitido para a coluna d'água e para a atmosfera. Então, será que quando a gente tem uma mudança de composição na direção de ter blooms de cianobactéria, a gente pensa, né, produtor primário vai consumir, vai fazer fotossíntese, né, vai captar carbono, vai virar um sumidouro de carbono, vai remover carbono da atmosfera, vai incorporar na biomassa e depois vai virar um sink lá no sedimento. Mas pode ser que não seja a única via, pode ser que ao se decompor, esse carbono da sua biomassa pode então ser transformado num gás que pode ser, dependendo das condições ambientais ali, difundido para a coluna d'água e para a atmosfera. Então, essa é mais uma pergunta que ainda não tem resposta na literatura. Será que esse balanço, quando a gente faz em larga escala, esses organismos eles seriam sumidouros ou eles seriam fontes, né, de acordo com a dinâmica dos sistemas? Então, aqui a gente está mostrando como que a mudança da pode mudar, causar um efeito aí, né, nas funções ecossistêmicas. E, por fim, aí os serviços, né? Muitas vezes essas funções aí se confundem com esses serviços. Eu aprendi aí num seminário de vocês que agora a gente não deve falar, né, serviços ecossistêmicos, a gente deve falar de contribuições da natureza para as pessoas. E algumas dessas contribuições, para listar, né, algumas poucas aí nessa apresentação, tem a participação desses micro-organismos, a presença de uma água limpa, peixes em abundância, né, porque eles vão suprir os próximos níveis tróficos até chegar nos peixes, purificação da água, estoque de carbono, a fotossíntese, a própria biodiversidade. Então, essas relações entre os micro-organismos, as funções que eles desempenham, podem ser traduzidas em contribuições para a natureza e para as pessoas, né? Então, tem a ver muito com o que a gente espera de um mundo melhor. Nesse relatório que surgiu agora, né, da IPBS, da plataforma lá de biodiversidade, eu li a parte executiva e eu fiquei muito interessada assim, em ler depois a versão mais completa,
mas se discute muito essa relação da biodiversidade e com o que a gente espera para o futuro, mostrando que a gente tem saída, né? Que a gente tem possibilidade de fazer as mudanças agora para gerar uma realidade melhor para o futuro. E a gente consegue fazer essas mudanças em diferentes escalas, locais, regionais, globais, e que se a gente começar a fazer essas mudanças agora, a gente vai ter cenários melhores no futuro. E parte dessas mudanças surgem com a gente conseguir transformar esse nosso conhecimento científico em um conhecimento mais próximo das pessoas e dos tomadores de decisão, que vão saber orientar em que sentido a gente deve fazer essas mudanças de maneira mais efetiva e que impacte menos a natureza e gere mais serviços aí para as pessoas. Aqui, um outro trabalho também desse grupo, um dos coautores aí é a professora Beatriz Beislin, lá do Canadá, que também trabalha muito com diversidade funcional, e eles tentam atrelar, né, esse legado que a gente traz ao trazer informação sobre diversidade, conceitos de diversidade funcional, as teorias ecológicas para embasar aí os tomadores de decisão e implementar as medidas de manejo dos ecossistemas. E só terminando aqui com alguns trabalhos futuros de diversidade funcional que eu tenho tentado aqui. Tem 2 anos que eu passei no concurso, então estou me estabelecendo aos pouquinhos, construindo tijolinho por tijolinho, até ter uma condição para poder fazer algo mais elaborado. Mas nós temos buscado responder perguntas que têm a ver com estressores ambientais, né? Mudando aí tamanho corporal, forma de aquisição de recurso, e no futuro eu quero trabalhar um pouquinho com essas estratégias de defesa, principalmente aí do zooplâncton. Então a gente teve alguma experiência aí com turbidez, com salinidade, mas para bactérias, né, não para fito e zoo. Tem uma aluna estudando o glifosato, o efeito do glifosato no comportamento de Daphnia similis, um grupo querendo trabalhar com microplástico, mas tudo isso em microescala, né, em escala de bancada. E para a gente fazer isso, a gente precisa muito dos cultivos. Então, num primeiro momento, foi tentar estabelecer essas condições de cultivo. Eu tive muita ajuda, né? O pessoal do Rio, o professor Marcelo Manzi, me ajudou muito com cepas, com sugestões. Aí também no FRJ, a Sorana, faz isso, coloca essa água, faz essa mistura. Eu assisti a apresentação dela, foi muito interessante, porque a gente só começa a conseguir extrapolar um pouquinho dos resultados quando a gente tem culturas em laboratório. Então, a maioria dos traços que a gente consegue usar e consegue observar, eles devem ser avaliados usando uma cultura, né? Usando esses organismos que são cultiváveis, para depois a gente ver como acontece na natureza e com a combinação de outras espécies. Para grupos de fungos e bactérias, isso já está bem estabelecido. Tem esse trabalho que surgiu em 2015, aqueles grupos mais comuns, pessoal que trabalha com biotecnologia, já consegue fazer uma distinção desses traços, os traços que são discretos, aqueles que são contínuos, como medir, como fazer extrapolação. Então, são exemplos de como a gente deve caminhar também para o plâncton. E trago aí uma coisa para a gente discutir, se houver tempo, e para a gente pensar um pouquinho. Será que a gente continua trabalhando com a ideia de espécie-chave ou tenta atrelar também a ideia de espécie-chave, os traços-chave, aqueles importantes para manter os serviços ecossistêmicos? E quantos, né, indivíduos realizando esses traços-chave a gente deve ter na natureza? Isso tem sido muito discutido, né, trazendo a importância da diversidade filogenética, e é uma sumidade na maioria dos estudos, mostrando essa relação estrutural mesmo, né, das funções ecossistêmicas no conhecimento desses traços-chave. Aqui um exemplo só para o ambiente marinho, né, que eles encontraram, a partir da diversidade funcional, conseguiram estabelecer uma estratégia de conservação para algumas espécies, principalmente os predadores de topo, que os tubarões que estavam mais sensíveis às mudanças ambientais. E eles mostraram que só conseguiram fazer isso quando eles usaram a abordagem funcional. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né, quando a gente não tem muitos dados. E eu gosto muito desse esqueminha aqui do professor Michael Luhlig, onde ele fala do poder de extrapolação, né? Hoje a gente, aqui nas condições que a gente está trabalhando muito com frascos, com tubinhos, microcosmos. O pessoal aí no Rio já consegue fazer coisas maiores, né? Em mesocosmos, em lagos. E a ideia é a gente chegar
a ter essa compreensão maior em níveis de complexidade maior, e depois voltar para a bancada e estudar coisas mais específicas sobre por que aquele resultado foi encontrado, será que essa resposta ela é mantida de forma sistematizada ao longo do tempo. Para quem está começando e quiser aí se aprofundar sobre o conhecimento de diversidade funcional, tem alguns artigos científicos aqui básicos, alguns livros que quando eu comecei a estudar me ajudaram bastante, e sobre biodiversidade de maneira geral, indico aí o relatório da plataforma. Falei um pouquinho demais, mas queria agradecer a oportunidade de divulgar um pouquinho o trabalho que eu venho desenvolvendo, e como professor que eu disse para vocês, né, que falou sobre felicidade onde o coração está, o meu coração está pertinho dos micro-organismos, principalmente do plâncton, e eu estou bem feliz trabalhando com eles. Espero que eu tenha passado um pouquinho dessa felicidade, dessa alegria, e que vocês também venham a trabalhar com isso no futuro. Obrigada, falei demais. Falou de mais nada, falou Uma maravilhosamente hora! bem. Falou maravilhosamente bem, isso sim. O tempo é relativo, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. Vou te chamar esse cara aqui para ajudar a organizar o tempo. Kairos, o Cronos. Olha, Muito obrigada. Simone, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua aula, uma verdadeira aula de diversidade funcional. Então, eu queria ver, o pessoal está parabenizando aí. Abre aí o seu... Eu tenho que sair, parar de dividir. Peraí, gente, eu nasci na transição, tá? Não sou nativa digital, então me perdoem. Pedrão está aqui também. Então, o pessoal está todo aqui te parabenizando. Obrigada. Todo mundo, como eu, gostou muito da sua aula. Eu queria saber se, entre todas as parabenizações, depois você dá uma lida aí quem está parabenizando, eu parabenizei também, perguntas. Quem quiser levantar a mãozinha aí, eu posso ir chamando. Quem tem alguma dúvida, alguma colocação, reflexão para Simone, espécies-chave ou traços-chave. Chave. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Vai lá, Vinícius. Ai, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, tô nervosa, foi o Vinícius. Conta comigo, Simone. Você me desestabiliza, suas perguntas são muito perspicazes, assim. Não, então, não, pelo amor de Deus, vou fazer então. Simone, qual é o seu nome do meio? Não, vou perguntar, tô brincando. Não. Então, Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, assim, a questão de diversidade funcional é uma coisa que foi, assim, como muitas coisas na ecologia vivem em boom, né? Uhum. Você teve boom de diversidade, primeiro aquela taxonômica, e depois funcional veio a diversidade filogenética, explicando muita coisa depois. Aí agora, de uns tempos para cá, a diversidade funcional ganhou espaço, né? A gente hoje também sente, inclusive, que tem outros temas andando até mais agora na ecologia, outras coisas estão mais, digamos, estão andando na moda, né? E diversidade funcional ainda tem um grande número de publicações, ainda tem muita gente falando sobre isso. Eu queria te perguntar assim, como é que você enxerga para frente? Para onde que você acha que essa linha anda? Né? É claro que, sim, dentro de determinados grupos falta muita coisa a ser feita dentro de vários grupos, mas, na teoria, como é que você acha que isso pode andar aí para frente? Assim, quais são as fronteiras dessa linha de conhecimento? Olha, eu vi muita coisa, até fiz uma revisão para a apresentação para ver se tinha saído coisas diferentes. Eu vejo muita aproximação com a diversidade filogenética, né? Só para resumir, para quem trabalha com isso, de grosso modo, a diversidade filogenética é assim: aqueles clados que são próximos, a gente tende a acreditar que eles têm funções muito parecidas. E aqueles mais distantes, portanto, eles seriam muito diferentes e tenderiam a ter funções diferentes. E então a gente vê muitos trabalhos da diversidade filogenética apontando nessa direção, mas dizendo, olha, não adianta a gente olhar só para a proximidade dos organismos em termos de composição genética ou linhagens evolutivas. A gente tem que olhar para o que exatamente eles estão fazendo. E aí eu vejo muitos trabalhos da biologia molecular falando sobre expressão gênica, falando sobre que por mais que a gente tente otimizar, né, essas medidas, porque é muito difícil, a gente não tem, eu falei de taxonomista, né, hoje é bicho raro, é coisa rara, ir para o microscópio, identificar, tentar fazer essa relação com a morfologia. E também a gente teve um avanço tecnológico muito grande de fazer medidas automatizadas com a ajuda de equipamentos como citômetro de fluxo, espectrômetro de massas, a
próprio QPCR aí que a gente vem usando. Então, eles estão tentando usar essas tecnologias para chegar de forma mais rápida à diversidade funcional. Mas eles não estão sendo muito bem sucedidos porque eles estão esbarrando nesse entrave. Ou seja, a gente mede a característica, ela está lá, mas a gente não garante que ela está sendo expressa. E aí volta para o laboratório, volta para o observacional, volta para o ecólogo poder fazer a conclusão. E eu acho que está se estabelecendo como uma linha de trabalho na ecologia. Eu vejo muitos trabalhos bons, muitas pessoas respeitadas, assim, contribuindo com respostas em nível ecossistêmico, conseguindo fazer balanços melhores, por exemplo, o balanço do carbono. Eu soube de um pessoal no Canadá, inclusive, trabalhando muito com a linha do nitrogênio, fazendo essa relação de quem que mantém esse fluxo do nitrogênio no ambiente aquático e estudando quais são os organismos que estão contribuindo para isso. Então, eu não acho que seja algo passageiro. Eu acho que é mais uma forma da gente ver a biodiversidade e é mais uma forma da gente poder usar isso a nosso favor, né? Para conversar com o tomador de decisão, para poder entender de forma mais clara os organismos. Acho que é algo que veio para ficar. Pode não estar na moda no futuro por muito tempo, mas eu acho que é algo que a gente vai sempre recorrer como uma forma de entender a biodiversidade. Eu vi 2 trabalhos na Science, vi um no PNAS, essas revistas grandes, assim, então isso me dá mais, assim, segurança de dizer que é algo que as pessoas estão levando muito a sério. Não sei E se eu desse te sentido, respondi. Simone, você acha que os traços, né, que vocês, né, os traits aí, os traços, dentro do fitoplâncton, você acha que está tendo uma evolução? Porque, assim, os traços mais fáceis, né, são o tamanho do grupo, Morfológico. algumas que fixa nitrogênio, né, são alguns traços que são muito característicos e realmente ligam alguma forma à função, né, ou forma à função, ou alguma função já, a medida direta de alguma função, como, por exemplo, fixação de nitrogênio. Você acha que está avançando também? Buscando, eu fiquei curioso aí que você falou alguma coisa de nitrogênio dentro do ciclo do fósforo. Enfim, aí eu estou começando a achar que está começando a alcançar função relacionada a grupo, né? Você começa a ter uma leitura um pouco mais fina do qual é a função. Isso não é tudo produtor primário, né? Então, você começa a já ter uma leitura mais fina dessas funções desses grupos. Você acha que está avançando também? Olha, começou com as bactérias, né? Que igual eu falei, você sabe muito maior propriedade do que eu, né? A diversidade que a gente tem de espécies, né? De funções que esses micro-organismos têm. E na medida que a gente não conseguia identificar todos, eles foram sendo chamados aí de OTOs, né? De grupos funcionais. E esse ferramental todo que foi desenvolvido para as bactérias, agora eu vejo que eles estão trazendo para o fito e para o zooplâncton. Para o fitoplâncton, os trabalhos com fisiologia, eles estão sendo muito citados. Então, a gente entender a fisiologia desses organismos, porque não é tudo igual você falou, produtor primário, não é tudo alga. Eles têm variações fisiológicas, eles têm variações nutricionais, eles têm composições diferentes, apesar de serem unicelulares, né? Então, a gente precisa entender que eles são complexos, igual esses mixotróficos. Ora, eles podem fazer fotossíntese, ora, eles podem fazer quimiossíntese. Eles podem adquirir o alimento direto ali de bactérias e de material particulado. Então, eles são muito mais complexos. E aí, tentar olhar para essa complexidade, eu acho que é o caminho. Para quem está trabalhando com fisiologia e tentando distinguir um pouco mais sobre essas características fisiológicas, tem conseguido avançar mais nos traços e ligar isso com os ciclos biogeoquímicos. A Vera está aí, ela vai poder falar um pouquinho mais, se ela tem visto coisas diferentes de fisiologia e de traços fisiológicos para o fito. Posso falar? Oba! Então, é exatamente a respeito desse assunto. Parabéns, Simone, adorei a sua Obrigada, aula. velho. É muito bom ver vocês crescerem aí rapidamente. A questão dos traços e o quão os traços possíveis da gente avaliar morfologicamente a nível de microscopia, eles são abrangentes o suficiente para refletir as funções, né? E eu sempre fico muito intrigada com relação à salinidade. Traço para salinidade, o que é? Um vácuo lá que tem a relação com o processo osmótico. Então, a gente não tem traço para salinidade, nem para azul, nem para fito. Então, assim como salinidade, existem vários outros. Então, eu realmente fico sempre
muito intrigada, talvez a questão, o que estão fazendo com bactérias, associando a biologia molecular com funções, aí vai sair da microscopia, eu acho que pode ser um caminho para a gente poder ter uma maior abrangência da funcionalidade mas isso aí é um caminho que eu acho que ainda está bastante longo do ponto de vista do fitoplâncton. E uma questão da mixotrofia que eu queria comentar é o seguinte: hoje em dia se discute, ainda não tem publicações sobre isso, mas a gente em alguns grupos temos discutido a questão da mixotrofia no senso estrito, no senso moderno, que é a fagotrofia. Porque a mixotrofia ela tem a osmotrofia e a fagotrofia. A osmotrofia, todas as algas fazem, todas elas absorvem alguma substância orgânica por osmose. Então, hoje em dia, o conceito é a fagotrofia, é o senso estrito da mixotrofia. E, nesse sentido, uma coisa que eu tenho mais ou menos usado é os organismos fagotróficos, são aqueles são flagelados. Praticamente a maioria dos flagelados é passivo, exceto os euglenóides, que não são fagotróficos, porque a fagotrofia está na base flagelar. E a estrutura do flagelo dos euglenóides ela é atrofiada. O professor Calado, de Portugal, trabalha muito com microscopia eletrônica disso, e a gente tem conversado um pouco. Então, assim, eu tenho usado um pouco a mixotrofia, usando todos os flagelados, exceto os euglenóides, eu posso ir esse traço da mixotrofia. E excluindo também as volvocales, né, as algas verdes flageladas, que também não tem nenhum. Todos os outros grupos têm algum experimento mostrando que são fagotróficos. Então, assim, só um pouco no sentido aí dos avanços dos traços que a gente vai ter que começar a incluir, com certeza, ou partir logo para a questão molecular e aí ver os aspectos funcionais mesmo de uma outra maneira. Só comentários, assim. Vera, só complementar, eu vi um artigo falando sobre os transcriptomas, né? Eles codificaram essas características das algas, a presença lá dos vacúolos, dos flagelos, e eles estavam tentando relacionar isso às proteínas que eram formadas ou aos frutos, né, no ambiente das estruturas fenotípicas desses organismos. Então, eles falaram que talvez o caminho seja por aí também, usar transcriptoma, transposon e outras tecnologias aí da Biomol para poder ver realmente o que está sendo expresso, o que está sendo feito no ecossistema aquático. Mas ainda não é a nossa praia dos liminólogos, pelo menos a gente ainda está engatinhando muito, né? Ainda está longe. Obrigada. Cadê aqui mais chat? E aí, vamos ver aqui, tá acompanhando aí, Simone, no chat, tá, né? Posso falar? Vai, Oba. Alô? Oi, Renato. Estamos te ouvindo. Acho que é a minha... Alô? Minha conexão tá ruim aqui, tô vendo aqui que tá instável. Parabéns aí, Simone, tá? Excelente apresentação, didática, compreensiva. Que Gostei de tudo, mas gostei mais especialmente da forma como aí você caminhou ali para o final, que eu acho que você colocou aí um desafio muito importante, que é uma coisa que eu fico pensando muito e que influencia muito até a vida da gente, o que eu vou fazer amanhã, porque assim, sair do plâncton e pensar no serviço ecossistêmico, né, é quase tudo, né? Não é tudo, mas é quase tudo em termos nessa escala. E a gente já sabe aí que quando a gente cresce nessa escala, a gente perde explicação, a gente se perde, se confunde com a complexidade, aí a gente tenta voltar. Então, achei muito interessante como você trouxe e terminou mostrando a necessidade, embora muito isso para uma pessoa sozinha traçar isso, um grupo até, você trabalhar naquele nível tão pequeno, né? E ao mesmo enxergar o sistema, o ecossistema, o bioma, o planeta.
Mas é super importante, achei super importante, porque eu acho que essas coisas abrem a cabeça da gente, né? Porque às vezes a gente acaba num discurso um pouco vazio do todo, da gestão, da resolução de problemas, isso tudo que a gente gostaria muito de fazer, quer muito fazer, não quer ver o mundo ruim sendo degradado, né? Mas aí a gente esquece que às vezes a gente falta lá essa informação tão básica que é a informação da bancada, que aí eu acho um pouco que culmina aí com a conversa, com a pergunta do Vinícius, as colocações da Vera, que eu vejo assim um pouco diferente. O zooplâncton parece que nesse meio ele está um pouco para trás nessa história toda, porque as bactérias, você mostra já esse avanço, essa coisa assim um pouco lá. O fito, a gente sabe que sempre trabalhou melhor nessa questão funcional, porque ao microscópio mesmo, né, como a Vera colocou, ainda conseguiu fazer muita distinção, conseguiu relacionar melhor essa questão fisiológica, enquanto o zooplâncton ainda fica muito em meia dúzia de coisas descritas na literatura. No final, acaba tendo pouca capacidade de resolução o zooplâncton, porque enfim, porque a gente não sabe essa coisa toda de bancada de muita coisa. Então, a gente não tem a fisiologia desses bichos quase nenhum. Enfim, achei muito importante que você deixou isso claro, que o trânsito tem que ser por aí. Tá? Eu não tenho bem uma pergunta, mas eu acho que eu gostaria de ouvir uma complementação sua nesse sentido, embora eu entenda que você acha assim também. Né? É isso aí. Mais uma vez, parabéns aí por nos trazer essa belíssima apresentação. Obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de interagir com vocês. Eu sempre aprendo muito. Queria até agradecer por essa iniciativa de abrir para o público, né? Eu, quando perco os seminários, eu vou lá no YouTube, tento assistir depois. Então, acredito que a gente tem que divulgar mais ainda essa ideia para os alunos e para outras pessoas participarem desse ciclo, que tem sido um ciclo do bem. Eu concordo com você. Eu acho até que o fito e o zoo estão ali próximos. Não existe um mais avançado que o outro em termos de diversidade funcional, não. Eu acho que estamos na transição. E eu acho que começar pelo mais simples, cultivar no laboratório, ver como é que aquela espécie responde, fazer testes lá em microescala e fazer a transição para o mesocosmos, como vocês têm feito muito bem aí no Rio, o pessoal do Marcelo também trabalha bem com mesocosmos, acho que é o caminho. É que a nossa vontade de ter resposta rápida é muito maior do que a nossa capacidade de gerar as respostas às perguntas que a gente cria, né? Então, eu vejo que a gente está no caminho certo. Acho que a gente está conseguindo, com bases sólidas, responder perguntas. A gente tem, lógico, perguntas muito maiores para serem respondidas, mas todas que a gente levanta, a gente está conseguindo pisar firme e afirmar com certeza de que aquele resultado foi encontrado, que ele repetia aquilo em outros lugares. Então, eu acho que sim, estamos no caminho certo. Acho que a gente deve agora incentivar mais pessoas, mais estudantes para poder fazer esse trabalho. Aqui no laboratório, às vezes, o pessoal acha chato, né? É muito trabalho, é muito frasquinho, tem que ficar contando no microscópio. Eu quero só apertar um botão e sair o resultado. Eu vejo essa dificuldade, né? Mas a gente precisa passar por isso. Se a gente conseguir trazer a tecnologia para o nosso lado para ter respostas mais rápidas, a gente vai conseguir dar um salto muito maior. Mas eu percebo pelas coisas que eu tenho absorvido, que eu tenho conversado com as pessoas, eu não sou nenhuma especialista, né? Estou aprendendo também, mas vejo que a gente está no caminho certo e que a gente tem conseguido respostas pequenas ainda, mas que juntas depois a gente consegue trilhar aí um caminho maior. E é isso. Eu concordo exatamente com você. A gente conhece pouco, mas o pouco que a gente conhece é muito bem conhecido, vamos assim dizer. Simone. Obrigado. Nada. Quem? Cláudio? Opa, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Parabéns pela apresentação, ótimo. Gostei Obrigada. muito do trabalho, tudo que você apresentou. E justamente assim, pensando nessa questão de apertar o botão, dessa questão da tecnologia, eu estava lembrando aqui de uma orientação que eu fui chamado lá, quer dizer, na verdade foi meio uma armadilha, de participar de uma qualificação, e no meio da qualificação me chamaram para
ajudar a orientação de um aluno que trabalhava a questão de modelagem lá na COP, aqui na COP no Rio de Janeiro. E, na verdade, o que ele buscava era uma abordagem mais, um auxílio da questão limnologística, porque questão de enchimento de reservatório, hidrelétrica, aquela questão toda, e aí os modelos, que eles trabalhavam lá com modelos, e aí tinha a questão do quanto que eu vou remover de árvores, quer dizer, a tal da fitomassa que está lá, porque tem uma questão de custo, aquela questão toda. E aí ele trazia e eu achei interessante também, mudança, né? Os parâmetros muito utilizados é a famosa DQO, DBO, né? E aí a contribuição que a gente podia dar era a modificação de alguns parâmetros, né? Em vez de DQO, a gente pode usar o K, né? O taxa de coeficiente de oxigenação para consumo de matéria orgânica, né? Em vez da DQO, também podia utilizar a DBO, que é usar a questão da qualidade da matéria orgânica, né? E seriam parâmetros que iriam preencher melhor esses dados. E aí, vendo a sua apresentação, quer dizer, a necessidade de a gente querer apertar um botão para ter resultados, né? Mas a gente precisa alimentar. Para apertar esse botão, essa máquina tem que estar alimentada. E dentro disso, assim, disso tudo que eu estava olhando, quer dizer, esses parâmetros todos que eu trabalhei foram parâmetros muito em função do que os organismos realizam, mas o olhar parâmetros abióticos. E, assim, se eu tivesse que estou te colocando aí numa saia justa, mas se tivesse que colocar que dados você colocaria, assim, para ver, lógico, no final, quando a gente vai mudar, alterar esse ambiente, a gente vai ver muitas das vezes a questão da qualidade da água, né? Como é que vai ficar aquela água, como é que como é que esse ambiente vai responder, o que vai acontecer. E aí, da questão biótica, que na época eu até ficava pensando, né, não era o tema do trabalho dele, mas eu ficava pensando na questão de parâmetros bióticos importantes, principalmente aqui na questão do plâncton, dos organismos, que seriam interessantes colocar nessa tal, vamos lá, pensar, né, nessa máquina que a gente vai ter que alimentar para apertar o botãozinho para ter o resultado no final. O que você acharia que fosse interessante a gente alimentar? Porque são essas demandas que a gente tem, o que o Reinaldo falou é interessante, o Vinícius também. A gente precisa ir para a bancada, a gente precisa responder outras coisas, mas não tem jeito. Isso bate toda hora na nossa porta e a gente é questionado a responder essas questões, ou ajudar, né? Ou então a gente vai abrir mão e outros vão fazer e a gente sabe muitas das vezes o que acontece, né? E é isso. Eu gostaria de saber as suas considerações. Obrigada pela pergunta, Cláudia. Eu li recentemente uma revisão que falava exatamente sobre isso, para o plâncton, né? Quando eu brinquei com o Reinaldo aqui dizendo que o pouco que a gente sabe bem, essa foi uma das coisas que eles levantaram, um argumento que eles levantaram. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem que monitorar pH da água, a gente sabe que tem que monitorar a concentração de nitrogênio, fósforo, turbidez, se está estratificado, se não está. Então, os condicionantes ambientais para o plâncton, o clássico que a gente tem da limnologia, é muito importante, eles ajudam a gente a prever muitas coisas. O gargalo todo para a gente poder modelar ou poder prever respostas, né, mais para frente, vai ser a gente entender um pouquinho da fisiologia, do ciclo de vida desses animais em resposta a essas mudanças ambientais, que a gente só consegue experimentalmente mesmo. Agora, em termos de monitoramento, o que a gente faz é muito importante para a gente entender como que os organismos vão responder ali na água. Então, as nossas sondas já são suficientes para isso, as análises que a gente faz em laboratório são importantes para isso. Lógico que a gente tenta reunir tudo isso em análises, né? Por exemplo, as multivariadas, que a gente põe tudo junto e vê como é que aquilo se traduz uma resposta dos organismos. Mas nesse ponto, a limnologia está bem. O que falta é a gente entender um pouco dessa questão fisiológica e da questão de expressão fenotípica mesmo, né? Como que o genótipo, a característica é expressa do organismo na natureza. Isso eu não falei na apresentação, mas é uma coisa que tem sido muito discutida. Por exemplo, numa mesma espécie, a gente pode ter muitas variações de características, que a gente chama de plasticidade fenotípica. E essas variações, elas podem surgir de acordo com as condições ambientais. Então, se a gente, por exemplo, pega da literatura uma característica do organismo, ele pode ter uma superfície rugosa ou uma superfície... a maioria deles, ou espécie tipo, tem uma superfície rugosa. Aí você vai lá na natureza, acha aquela espécie com uma superfície lisa, ou, né, muito mais simples.
E aquilo é típico da espécie. Então, se eu pegasse da literatura aquela característica morfológica, eu poderia estar errando, porque na natureza ele não está expressando aquela característica. Isso pode ser um espinho, por exemplo, do fitoplâncton, ou pode ser alguma estrutura mais alongada que dificulta aquela alga ser consumida pelo zooplâncton. Então, medir in situ é importante, o monitoramento é importante para a gente poder fazer essas extrapolações. Não adianta pegar o que está na literatura ou pegar coisas que já existem para outros ambientes que a gente tem que testar no nosso. Por mais que a gente crie um modelo que considere oxigênio, pH, concentração de nitrogênio, de fósforo, de micro e macronutrientes, a gente tem que ir lá medir, igual você falou, para alimentar aquele modelo. Então, em termos de limnologia, o que a gente faz está bem. Agora, em termos de conhecimento biológico, falta bastante. E talvez a gente consiga trazer outras informações biogeográficas ou estruturais dos ambientes, de dinâmica do ambiente, que ajudem a gente a responder. Eu li uma vez um artigo, né, aquelas perguntas de ecologia, os paradigmas da ecologia, e o professor Bini, no congresso também, ele fala muito disso, que a gente consegue explicar pouco com as condições ambientais que a gente tem, né? Se a gente fosse fazer uma relação de resposta dos organismos às condições ambientais, a gente não chega aí a 50% de explicação. Ou seja, com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente ainda deixa de explicar muita coisa se a gente tivesse novas ferramentas ou novos olhares para as mesmas coisas. Então, com o que a gente tem, a gente explica por volta aí de 50%. A limnologia explica bem, mas falta conhecer biologia e falta incorporar essas mudanças em escala maior, né? Em escala de ecossistema mesmo e paisagem. Não sei se eu te respondi bem, Cláudia. É complexa a pergunta. Eu falei que era um pouco saia justa, mas não sei, eu acho que essas são as dificuldades que a gente tem mesmo, e a gente teve essa dificuldade também na tese. No final, eu acho que ela levantou e trouxe respostas interessantes, mas tinha outras perguntas também para a gente confirmar. Mas ótimo, obrigado aí pelas considerações e principalmente pela apresentação. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Oi? Oi, Marquinhos, tudo bem? Posso falar rapidinho? Claro, isso é um prazer te ouvir. Prazer foi meu te ouvir, aprendi tanta coisa. Parabéns, viu, Gente, Simone? só um Que parênteses, o beleza. Marquinho foi a primeira pessoa que me ensinou a coletar sedimento no batata, ele que me ensinou a puxar o sedimento. Fiz meu doutorado graças às instruções aí do Marquinho. Até parece. É verdade. Não, para de falar isso. Não, mérito da coleta foi seu, você que me ensinou. Eu estava fazendo errado. Vamos lá. Simone, eu gostei de um trabalho que você mostrou. Eu não lembro o autor, mas você viu que esse ano bactérias, quer dizer, o autor viu que esse ano bactérias, acho que você é colaboradora, um aumento das cianobactérias, aí morrem, vão para o sedimento. Sim. E aumentou a produção de metano. É mais ou menos isso? Esse trabalho está em preparação ainda. E a gente fez incubação no laboratório e viu que a produção de metano, quando a gente tem o substrato de cianobactéria, é muito maior se comparado com as outras combinações de algas. E isso a gente faz a gente questionar se na natureza, quando essa biomassa toda for decomposta, se ela for decomposta na coluna d'água ou no sedimento, será que vai fazer diferença? E será que isso vai ser um pipe, né? Vai canalizar esse metano para a atmosfera? Lógico que é uma forma muito grosseira. A gente sabe que tem outras coisas que favorecem a emissão de ecossistemas aquáticos para a atmosfera, vários equilíbrios, vento, dinâmicas ali. Mas é uma coisa a se pensar, que a gente ainda não levou isso em consideração aí nos balanços. Tá, eu vou colocar aqui só como uma colaboração assim, em termos de ideia, né? Até porque você foi muito gentil quando colocou várias perguntas de trabalhos a serem possíveis serem feitos, né? E vocês estão me ouvindo, por favor? Tá ouvindo, tá picando, mas dá pra gente entender bem.
Mas eu colocaria uma questão aí que talvez a gente pode até avançar, se for o caso, mais para frente, que é o sedimento. Ele não é só o sedimento por si só, né? É claro que eu vou falar que tem os invertebrados bentônicos, né? Eu trabalho com isso. Fizemos aqui alguns estudos de biorrevolvimento, né? Você acha que acompanhou um pouco isso quando a gente estava lá em Trombetas, e eu posso assim garantir que aquele resultado mudaria se tivesse um invertebrado ali. Então, eu queria saber de você até que ponto a gente consegue melhorar esse tipo de entendimento, né, considerando o plâncton conectado a um sedimento, mas não um sedimento que seja só um substrato, né, mas que tenha uma diversidade funcional também ali, né? Nos estudos do laboratório, eu, o João e outros colegas, né, o Adriano Calimã, entre outros, a gente viu que dependendo da espécie do invertebrado que está colonizando o sedimento, você pode ter uma bioturbação mais efetiva e maior oxidação do metano, né? Ao contrário de outros tipos de organismos, né? E aí eu enfatizo mais que eles fazem os túneis, né? As galerias, onde a gente vê claramente, né? Os resultados mostram que eles intensificam o processo de consumo de metano por metanotróficos no sedimento, na água. E aí tomam outro encaminhamento. Aí já é uma outra via, né? Onde você tem o metano disponibilizado para um grupo de bactérias, incorporando em biomassa e aí seguindo na cadeia alimentar. Então eu queria aqui colocar aí como a você assim uma possibilidade de fazer algo nesse sentido, né? Conectar água com sedimento, mas o sedimento com algum organismo, para a gente entender melhor como é que se dá. Será que aquele resultado seria o mesmo, né? Seria uma coisa interessante de investigar, e aí a gente se coloca aí à disposição no futuro, se tiver alguma coisa que te interesse, a gente pode voltar a trabalhar junto e avaliar qualquer coisa, tá bom? Mas de qualquer forma fica essa lembrança aí, né, dessa conexão entre compartimentos que vão influenciar nos processos como um todo, né? Tá? E mais uma vez, Simone, foi um prazer te ver, te ouvir. Aprendi muito hoje. Obrigado por essa aula. Imagina, E que uma boa tarde aí a todos também. Obrigada a vocês pelo carinho que vocês me receberam. Eu acho excelente, muito pertinente a sua colocação, Marcos. Principalmente porque, assim, quando a gente fez esse experimento, foi algo bem despretensioso mesmo. Na época, tinha um grupo de pesquisadores da Suécia aqui, e eles trouxeram los gatos. E aí todo mundo fica maravilhoso, achando que negócio maravilhoso, maravilhado com o equipamento, que é um equipamento mais moderno para medida de gases de efeito estufa, principalmente o metano, que a gente não tinha no laboratório. E aí eu queria aprender, eu falei, como é que eu faço para mexer nesse equipamento também? Quero saber como é que funciona, vou testar isso, será que funciona dessa forma? E aí surgiu, eu tinha me inspirado num experimento que eu assisti uma palestra uma vez lá na Holanda com bactérias, e aí eles estavam trabalhando com decomposição, mas era coisa assim, de testando grupos funcionais das bactérias. E eu falei, será que dá para a gente fazer com fito? E aí eu me lembrei das coisas que eu estava lendo sobre dominância de algas no ambiente aquático. E a gente tem, por exemplo, naturalmente, a presença das algas verdes, ela é muito comum, são as pioneiras, né, do processo de sucessão ecológica, a gente tem uma abundância muito grande de alga verde. E com o processo de eutrofização, a gente tem visto essa mudança, né, de composição com dominância de cianobactéria. E daí que surgiu essa ideia de testar a decomposição. E aí eu pensei, poxa, para onde que vão essas algas depois que elas morrem? Será que é decomposto totalmente na coluna d'água ou chega no sedimento? E aí, uma forma de simplificar foi realmente usar o sedimento estático, vamos assim dizer, né? Sem uma complexidade maior dos macroinvertebrados. A gente usou um inóculo, né? Tinha bactéria, tinha outras coisas, a gente fez com e sem, com o sedimento seco e o sedimento com inóculo. Eu mostrei só uma pequena parte aqui. Mas eu confesso, assim, que para o meu entendimento, eu comecei do mais simples e eu acho que realmente o próximo passo agora é trazer mais complexidade. Então, trazer dessa microescala para uma escala mais realística e fazer os experimentos igual vocês fizeram
de incubação, inserindo, né, os macroinvertebrados, acompanhando essa decomposição por mais tempo. Aqui a gente acompanhou por quase 1 ano, que era o tempo que eu tinha para medir com o equipamento que não era nosso. Mas agora a gente já tem aqui, tem outros equipamentos que a gente pode usar, tem o GC, a gente pode usar. Então, dá para fazer isso, assim, ir acompanhando, né, por mais tempo e ver o que acontece realmente. Acho excelente. Agora, como professora, só falta um pouco de tempo, né, para ficar no laboratório. Bem que eu gostaria de ficar mais, mas surgem outras demandas, você sabe muito bem, né, das burocracias, a gente acaba tendo que se responsabilizar com outras coisas. Gostaria muito de passar mais tempo no laboratório. Só para ressaltar que não, o trabalho é excelente. Só estou falando alguma coisa de sequência, né? Quando a gente faz os trabalhos de biorrevolvimento, também vem as perguntas. Tá, e o efeito na água, né? O inverso. Então, veja bem, assim, o trabalho é excepcional. Parabéns pelo trabalho. Muito legal o resultado. É só para um pensamento aí para frente, né? Tá? Até logo, então. Obrigado. Vamos arrumar uns alunos para ajudar a gente a responder isso. Embarcar com a gente nessas ideias. Você falou um negócio que está difícil. Apertar o botão, mas deixa para lá. É mais profundo. Obrigado. Eu que agradeço, imagina. Gente, mais alguma pergunta? A professora Simone? Ai, gente, pode me chamar só de Simone. Tá bom, só de Simone, tá bom. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, Simone, vou agradecer de novo a sua presença e esse recorde de audiência que nós tivemos aqui. Chique. Recorde. Foi maravilhoso. E aí eu vou pedir para as pessoas ligarem as suas telas, porque a gente sempre bate aquela foto, né, de recordação. Ai, não, Vera, fica aí para a gente tirar uma foto. Isso, vamos tirar uma foto de recordação desse momento. A Sorana, que está ali posicionada, vai tirar na hora que vai ter a campainha aqui. E agradecer a presença de todo mundo aí. Acho que nesses momentos de distanciamento social Caio! Fantástico. Simoninha, muito bom, Simoninha. Muito obrigada, gente. O próximo aí convido o Caio, viu, gente? Ele é o cara das ferramentas para diversidade funcional agora. Tá trabalhando com umas modelagens bem pesadas aí. Chama ele. Marcelo, obrigada, viu, pelo carinho. Legal demais, gente. Foi, Sorana? Deu tudo certo? Tudo certo. Gente, obrigada. Eu vou disponibilizar ainda hoje, se eu conseguir fazer o login certinho no YouTube, já disponibilizo lá. Então, passem para frente aí para quem perdeu a apresentação fantástica da Simone. Pode entrar lá no nosso canal no YouTube que vai estar lá, tá bom? Pode mandar e-mail também depois. Pode mandar e-mail para ela, que ela também está disponível. Obrigada, gente. Abraço para todo mundo. Abraço. Um abraço. Tchau. A Cris aqui também. Parabéns. Beijão para todo mundo. Nossa, já estou até emocionada agora. A limnologia inteira. A gente vê a tela toda aí. Que honra. E se a gente vê todo mundo na tela, eu não consigo ver no meu aqui, não sei como é. Eu acho que tem que mudar aqui em cima. Tem Speaker View. Aí, se você clicar em Speaker View, vai aparecer os quadradinhos. Os quadradinhos. É um que tem vários quadradinhos, Vera. Vários quadradinhos. Gallery View. Isso. Agora sim. Todo mundo, que bom. Tão bom ver gente. O Fábio, tem um aluno, esse Fábio aí embaixo. Muito bom, gente. É isso, gente. Obrigada, gente. Nos encontramos na próxima terça também. Continuaremos com webinários. Sempre bem-vindos todos. Ô, Simone, aí avisa quando tu for fazer também. Tá bom. Eu sou por acaso, né? Ai, meu Deus, era uma coisa despretensiosa, eu nem imaginava que ia tomar essa proporção. Parabéns, Simone, parabéns, Clarice. O YouTube vai bombar hoje, hein? Obrigada, Cris. O canal vai bombar hoje. Cris também vai participar em breve aqui dessa. Eu coloco todo mundo na roda, assim. Não tá
a roda. A carinha que aparece aí tem que apresentar. Sim, pode falar. Você. Fui! Mas aquele sorteio aleatório, assim, ó, e vai piscando a hora que para a Exato.